Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos o nosso caminho com Jesus para Jerusalém. Um caminho onde Jesus forma os seus discípulos, onde Lucas, o evangelista deste ano, usa essa formação de Jesus para os seus discípulos para formar a sua comunidade, e que nós escutamos o Evangelho de Lucas para fazer o nosso caminho de formação como discípulos. Nós escutamos as grandes perguntas que fazem a Jesus, as grandes manifestações de necessidades, os desejos dos apóstolos, e nós podemos ver que essa também é a nossa realidade. O capítulo 17 do Evangelho de Lucas, ele começa com Jesus que faz uma exigência a mais para os seus discípulos. Nos recordamos que nós já encontramos com algumas exigências de Jesus para ser o seu discípulo. E agora, o capítulo 17, Jesus começa falando sobre a necessidade de perdoar sempre. E logo quando ele termina esse discurso, os discípulos dirão a Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. O que é fé? Tantas vezes nós confundimos a fé com as práticas devocionais e litúrgicas. Então nós pensamos, se faço uma peregrinação, se eu rezo o rosário, se vou à missa, isto é a fé. Não, isso ajuda no caminho de fé. A fé é mais do que isso. Tudo isso ajuda o doar-se ao irmão, o participar de uma comunidade, mas isso somente não é a fé. A fé nós podemos dizer que é um sinônimo do amor para com Deus. Ou seja, a fé é colocar Deus no centro da minha experiência, uma relação vital, essencial, de total abandono. Que eu tenho certeza que este Deus é um Deus amor, que não me abandona, um Deus que não me trai, um Deus que até mesmo quando penso que estou sozinho, Ele está comigo. Então é essa experiência total de abandono nas mãos do Senhor que os apóstolos pedem. E Jesus, quando faz uma pergunta, quando exprime um desejo, em geral, ele não diz somente aquilo que a pessoa está querendo, mas ele vai em profundidade. E a resposta de Jesus: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-á. Ora, o grão de mostarda é uma semente tão pequenininha que parece pó. É uma semente assim carregada pelo vento, com facilidade. Mas é interessante o porquê Jesus usa a amoreira. No Evangelho de Marcos e de Mateus, Jesus fala em montanha. Se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a essa montanha. Porque a amoreira, na antiguidade, era considerada uma árvore que era impossível de ser eliminada, que tinha raízes tão profundas que, se você arrancasse, abrisse um buraco sem um trator, sem máquinas do passado, não se conseguiria chegar até o final da raiz e ela brotaria de novo. E que se dizia que durava 600 anos um pé de amora. Então, Jesus está dizendo assim: olha, a questão fundamental não é o tamanho da fé, pequeno ou grande, mas a questão fundamental é que essa fé tem uma qualidade que é abandonar-se na mão de Deus e crer que se pode fazer o impossível a partir dessa experiência vital com o Senhor. E depois vem uma parábola, uma das tantas parábolas de Jesus. Essa não está muito no nosso coração, vamos dizer a verdade, porque nós já ouvimos dizer assim de Jesus no Evangelho de Lucas, que nós somos beatos, porque quando voltar o Senhor, Ele vai se sentar e vai nos servir. O Senhor se torna o nosso servo. Já vimos essa passagem bíblica em uma das nossas reflexões. Mas agora Jesus fala assim: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Ou seja, Jesus conta uma parábola daquele senhor que tem um servo. Quando o servo volta do campo do trabalho, não é que se coloca a servi-lo e a agradecê-lo, mas que o servo deve ainda continuar a servir o seu senhor. Atentos, Jesus não está fazendo aqui um discurso sobre a servidão, sobre a escravidão. Não confundamos isso. O tema da parábola é um outro.
O tema do serviço Jesus vai dizer em outros momentos, como por exemplo no lava-pés. Mas nesse momento Jesus está falando sobre o nosso serviço para Deus, para o seu reino. Então, Jesus com essa parábola, ele quer combater, e muitas vezes no Evangelho Jesus fala desse tema, é que nós, quando nos colocamos a serviço do outro e também de Deus, tantas vezes nós, no nosso inconsciente é tão presente esse modo de pensar, que nós começamos a pensar que temos direito a alguma coisa. Ah, Senhor, eu fui sempre à missa. Ah, Senhor, eu rezei, por isso eu tenho direito à tua graça. O meu irmão que não fez isso não tem direito à tua graça. E Jesus vai dizer assim, olha, quando nós fizermos tudo, nós devemos ter o senso de um servo inútil. Na verdade, o texto grego de Lucas não vai usar a palavra inútil, vai dizer assim, somos servos de pouco valor. Ou seja, somos úteis sim, mas não somos tudo. E que nessa relação com o Senhor, nós mais recebemos do que doamos. Na verdade, em qualquer relação com o outro, nós recebemos. Mas muito mais se esse outro é o Senhor. Então, a relação com o Senhor não se faz a partir do mérito. Lembra das parábolas da misericórdia, do capítulo 15, de alguns domingos passados? O que Jesus condena nos fariseus era isso, porque eles se sentiam no direito daquilo que Deus fazia por eles. Eles faziam a parte deles, então compravam uma parte daquilo que é o dom de Deus. E com isso, a relação com Deus não é mais baseada na gratuidade, mas no direito, no mérito. Então, em relação a Deus, tudo que Ele nos faz é graça, não é um direito nosso. Mas, na verdade, essa relação de gratuidade deve basear todas as nossas relações. Porque na relação com o outro, na família, na amizade, com qualquer pessoa, se eu me baseio no direito que eu tenho, eu destruo esta relação, porque qualquer coisa que me façam, estão somente fazendo aquilo que deviam fazer por mim. Vencer esse esquema na nossa relação com Deus é este o objetivo da parábola que nós ouvimos neste domingo. Que possamos fazer essa experiência de gratuidade, de amor, porque só assim nós vamos nos aperceber que Deus é misericordioso e que nós somos chamados a ter essa mesma gratuidade com os outros. Um bom domingo, uma boa semana, paz!